Pessoal, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 3 de setembro, e eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre esses três assuntos: auxílio emergencial, André Janones e Carla Zambelli. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson Paiva e eu tenho sido um apoiador, como amigo do André Janones pessoal, tenho sido um apoiador do André e tenho sido também um apoiador do auxílio emergencial a R$600. Deixa eu só compartilhar aqui, vou pedir por gentileza que vocês possam compartilhar essa live para que mais e mais pessoas aí possam assistir. Então, pessoal, vamos lá, vamos aos assuntos de hoje. O auxílio emergencial nessa semana foi reduzido de R$600 para R$300. Né? A desculpa aí do presidente, eu vou falar exatamente as palavras que ele falou, que R$600 é muito para quem paga, né? Mas não, é muito para quem paga, que é o governo, e que é muito caro, é caro demais, e que esses R$600 diminuído para 300, que R$300 ainda assim é muito para quem paga, mas que atende basicamente a necessidade da população. Bom, eu tenho certeza que o presidente, assim como eu, né, que a gente não vive com R$300, porque quem vive com R$300 sabe que é impossível você viver com qualquer mínimo de dignidade com o valor de R$300. E ontem eu fiz um post na minha página falando o seguinte: o auxílio emergencial por 4 meses, né, que seria setembro, outubro, novembro e dezembro, esses R$300 de diferença daria uma conta para o governo de R$100 bilhões. Ah, mas R$100 bilhões é muito e quebra o país. Vamos apenas a alguns números, tá? R$100 bilhões seria um valor para 4 meses. O Brasil arrecadou só de impostos federais, estou excluindo impostos estaduais e estou excluindo impostos municipais e estaduais. Só de impostos federais, o Brasil arrecadou 1,6 ou 1,7 trilhões de reais o ano passado. Então, no mínimo aí 16, 17 vezes a mais do que esses R$100 bilhões que daria de auxílio. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o valor da dívida pública acumulada ao longo dos anos, o Brasil deve 5 trilhões no final de 2020 agora, 5 trilhões de reais. Tá? Então o Brasil precisaria ter 5 trilhões para pagar essa dívida. Tá? Se não gastasse nada, precisaria 5 trilhões de reais para pagar essa dívida. Ou seja, esses 100 bilhões é uma parte muito pequena, 2% do que o Brasil deve. Então, por essas e outras a gente vê. E aí ficam querendo vender o quê? Que quem está quebrando o país são os pobres. Que quem está quebrando o país é o auxílio emergencial. Quem quebrou o país não foram vocês, quem quebrou o país não fomos nós, quem quebrou o país não foram as pessoas que precisam de 300, que precisam de R$600, não foram essas pessoas. Quem quebrou o país foi políticos corruptos, foram mais de R$1 trilhão de obras paradas. Entendeu? Então, não foram vocês que quebraram o país. E agora, mandam uma reforma administrativa, o governo... E eu não estou falando aqui com concordar ou discordar com o governo, porque o que o André fala, eu levo para mim também. A gente concorda com o que é bom e discorda com o que é ruim. O André, não fazendo, já antecipando o que eu vou falar do André, ele votou muita coisa a favor do governo e muita coisa contra. O André não vota a favor de Bolsonaro, a favor de Lula, contra Bolsonaro. O André, em todas as pautas, eu vi ele votando a favor da população, né, sempre sendo um deputado coerente. Então, pessoal, acabou de chegar no governo uma reforma administrativa. Puxa, então essa reforma administrativa agora vai tirar o privilégio dessa classe de elite, dos militares, dos promotores, dos juízes, dos políticos. Esqueçam, pessoal, não tira privilégio R$1. Os políticos vão continuar ganhando a mesma coisa, toda essa classe de elite vai continuar ganhando a mesma coisa, os militares vai continuar ganhando a mesma coisa. Essa reforma administrativa é apenas
para novos concursos. Como o Brasil não pode fazer novos concursos, esquece, é reforma administrativa para inglês ver. E aí você vai ouvir falando que quem está quebrando o país, quem é? É você. Então, o André Janones tem sido, né, uma grande liderança para mim, além de um amigo, ele é um grande líder, não só para mim, como para o Brasil inteiro. Hoje a gente vê que o nosso protesto, né, que o nosso movimento está tomando o Brasil e até o mundo, já é um dos maiores movimentos do mundo, é o maior movimento do Brasil, e aí ele tem defendido, e aí a deputada Carla Zambelli, já eu encerro, tá, pessoal? Compartilha aí para que algumas pessoas, para que outras pessoas possam ouvir. Eu anotei aqui, deixa eu ver onde eu anotei, vamos lá. O André fez a defesa dele, como sempre faz, do auxílio emergencial, e a deputada Carla Zambelli colocou assim, no Facebook dela. E para quem não sabe, a Carla Zambelli hoje, dentro da Câmara, é o braço direito do presidente Jair Bolsonaro. Deputado Carla Zambelli, tá? Abre aspas. Deputado André Janones. Então, que tal assinar nossa PEC, que reduz em 25% o salário dos agentes públicos que ganham mais de 15 mil reais, e usamos essa economia no auxílio emergencial, na cabeça dela, na cabeça dos governistas, pensar o seguinte: pegamos o André Janones, acabou. O deputado populista não vai assinar nunca para acabar com o salário dele, acabou, vamos calar a boca dele agora. Deputado, que tal assinar nossa PEC, que reduz 25% do salário dos agentes públicos que ganham mais de 15 mil reais, e usamos essa economia no auxílio emergencial? Qual que é a resposta do André Janones? Olá, Carla. Resposta do André Janones, abre aspas. Olá, Carla. Assinarei imediatamente. Ele já assinou, inclusive. Que tal agora você aproveitar todo o acesso ao presidente e nos ajude a conseguir manter o auxílio em 600 reais? Resumo da ópera, resumo disso, resumo dessa conversa. O André assinou e o auxílio, mesmo assim, foi reduzido para 300 reais. Fizeram o desafio para o André. André, assina, que a gente te ajuda a aprovar o auxílio em 600 reais. Não, o André assinou, porque ele não é populista, porque ele é coerente. Então é claro que se ele está defendendo, tem que cortar do dele, ele vai assinar, porque para quem conhece sabe que ele é desse jeito, e eu conheço ele há muitos anos, antes de sequer ele ter um voto para político, e eu sei que é assim que ele trabalha. Ele foi lá, assinou. Cadê a Carla Zambelli agora defendendo o auxílio a 600 reais? Então, né, Carla Zambelli, falar é fácil. Até papagaio fala. Então, pessoal, eu, Wilson Paiva, sou a favor do auxílio emergencial. Inclusive, tenho conversado com o André porque eu defendo o auxílio emergencial, que aí já óbvio que não seria um auxílio emergencial permanente, porque para mim, né, e a gente está conversando, está debatendo com a equipe dele, é um sistema de renda universal. Não estou falando por ele, tá, pessoal? Estou falando por mim. O André, por hora, tem defendido o auxílio emergencial até o fim da pandemia. Eu estou falando que eu tenho conversado com ele para que esse auxílio, ainda mais, que seja permanente, porque o dinheiro que a gente arrecada, ele tem que voltar, né, e na minha opinião, de forma direta para a população. Só desse jeito nós vamos passar de ser um país de miseráveis para um grande país. Pessoal, valeu, obrigado pela audiência, compartilha a live, tamo junto aí com o André Janones, a página Eu Apoio André Janones, vamos continuar unidos nessa luta aí, porque já é o maior movimento do Brasil e já é um dos maiores movimentos do mundo. Valeu, tamo junto.